A paz do Senhor está repousando sobre a sua vida nesse momento. Ela está repousando sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre os seus projetos e sobre a sua família. Que a graça de Deus te envolva agora. A presença do Espírito Santo é real e nítida, onde quer que você esteja. Que a unção do Senhor quebre todo jugo de confusão e traga clareza para a fase que você está vivendo. Novo dia, nova vida, novas oportunidades que o Senhor preparou para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Minuto com Deus de hoje. Hoje, o Senhor vai te encontrar exatamente onde você está. No meio daquela situação que parece não ter fim, no meio daquela porta que se fechou e você não entendeu o porquê, Ele vai te lembrar que não está te castigando, mas está te preparando para algo muito maior do que você pediu. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Escreva nos comentários essa declaração de fé. Eu aceito o processo de Deus. Declare isso com fé, porque hoje o Senhor vai mudar a sua visão sobre as lutas que você tem enfrentado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final dessa palavra nós vamos apresentar todos os pedidos diante de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição desse vídeo no YouTube e também no comentário fixado. Irmãos, vamos ler juntos a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 7, verso 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará essas nações aos poucos. Você não poderá eliminá-las de uma só vez, para que os animais selvagens não se multipliquem, ameaçando-o. Que o Senhor abra o nosso coração para essa palavra agora, em nome de Jesus, amém? Sabe, irmãos, existe uma confusão muito perigosa que nós fazemos quando as coisas começam a dar errado na nossa vida. Quando uma porta se fecha, quando um relacionamento termina, quando uma oportunidade financeira escorre pelas nossas mãos, a primeira coisa que o inimigo sussurra no nosso ouvido é: Deus está te punindo, Deus está com raiva de você, você errou demais e agora está pagando o preço. Nós temos a tendência de olhar para as nossas perdas e para as nossas dores como se fossem um castigo divino. Mas a verdade que você precisa ouvir hoje e que vai libertar a sua mente é esta: não confunda processo com punição. Deus não está mudando as suas circunstâncias para te destruir. Deus não está te tirando de certos lugares, de certas conversas, de certas mesas e de certas situações porque Ele quer te ver sofrer. Ele está fazendo isso porque te ama e porque tem um plano gigantesco para a sua vida. O problema é que nós queremos viver o propósito, mas nós não queremos suportar o processo. Nós queremos a vitória, mas não queremos a guerra. Queremos a maturidade, mas fugimos da forja de Deus. A Bíblia nos mostra, no texto que nós lemos, que Deus prometeu entregar a terra prometida ao povo de Israel. A promessa era real, a vitória era certa. Mas Deus avisa: eu vou expulsar os inimigos aos poucos. Vocês não vão conquistar tudo de uma vez. E o motivo que Deus dá é impressionante. Ele diz que se entregasse tudo de uma vez, a terra ficaria vazia rápido demais, os animais selvagens se multiplicariam e o povo seria destruído pelas feras. Presta muita atenção nisso. Deus está dizendo que se Ele te der a bênção inteira de uma só vez, sem que você tenha estrutura para suportar, a própria bênção vai te destruir. Nós vivemos em uma geração que quer tudo para ontem. Nós queremos o milagre no micro-ondas. Queremos a resposta de Deus na velocidade da nossa internet. Mas o que é rápido não gera valor. Tudo que é grande custa. Se Deus te honrar hoje, do jeito que você está, com a mentalidade que você tem hoje, a honra se tornará a sua maior doença. O orgulho vai tomar conta do seu coração.
A soberba vai te afastar da presença dele. Por isso Deus atrasa a resposta, permite a demora. Deus permite o processo. O processo não é um atraso, é a inteligência de um Deus que sabe exatamente quando você estará pronto para receber o que ele tem para te dar. Pensa na lagarta. Para a lagarta virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre instantâneo. Ela precisa de um processo. Precisa entrar no casulo, ficar no escuro, ser espremida, passar por uma metamorfose dolorosa. Se você for lá e abrir o casulo antes da hora para ajudar a borboleta a sair, você a mata. Ela precisa da força que o processo gera nas asas para conseguir voar. O milagre te tira do lugar, mas é o processo que muda a sua essência. Olha para a história de José no Egito. José recebeu um sonho de Deus quando era apenas um adolescente. Ele sonhou que seria grande, que governaria, que a sua família se curvaria diante da autoridade que Deus colocaria sobre ele. Mas entre o sonho e a realização, houve um processo terrível. José foi traído pelos próprios irmãos, foi jogado em uma cisterna, foi vendido como escravo, foi assediado pela mulher de Potifar, acusado injustamente e jogado em uma masmorra imunda. Qualquer pessoa no lugar de José teria dito: Deus está me punindo, Deus me abandonou, eu estou pagando por algum pecado que eu nem sei qual é. Mas José não estava sendo punido, ele estava sendo preparado. Se Deus pegasse aquele adolescente sonhador, que era o queridinho do pai, e o colocasse como governador do Egito no dia seguinte, a imaturidade de José teria destruído a nação. A soberba juvenil dele teria arruinado o plano de Deus. A dor da traição, a humilhação da escravidão e o silêncio da prisão foram a forja onde Deus transformou um menino mimado no Salvador do mundo conhecido daquela época. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que você está chamando de castigo é a sala de aula de Deus. Aquele emprego que você perdeu não foi punição, foi Deus tirando você de um ambiente que estava matando a sua fé. Aquele relacionamento que acabou e que quebrou seu coração não foi castigo, foi Deus te livrando de um jugo desigual que ia destruir o seu futuro. Aquela porta que bateu na sua cara não foi rejeição, foi o livramento de Deus, porque atrás daquela porta havia destruição. Mas existe um ponto crucial aqui que nós não podemos ignorar. Para que o processo de Deus gere vida e não morte, você precisa fazer a sua parte. O processo exige mudança de vida, exige abandono do pecado. O teólogo A.W. Tozer disse uma frase muito dura, mas muito verdadeira. Abre aspas para ele. Deus, não o tempo, produz santos. Fecha aspas. O tempo de espera, por si só, não muda ninguém. Ficar sofrendo não te faz mais santo. O que te faz mais santo é a sua submissão à vontade de Deus durante o sofrimento. Você não pode pedir para Deus mudar a sua história se você continua alimentando os mesmos hábitos que te trouxeram para o fundo do poço. Não pode pedir uma nova mentalidade se você continua sentando nas mesmas mesas, ouvindo as mesmas piadas, consumindo o mesmo lixo na internet e flertando com os mesmos pecados ocultos. O preço da maturidade é a rejeição total daquilo que o mundo tenta te oferecer. Deus está te chamando hoje para uma mudança de rota. Pare de alimentar o que te conduz ao pecado. Pare de justificar as suas falhas dizendo que todo mundo faz. O processo de Deus na sua vida está travado porque você continua abraçado com aquilo que Deus mandou você soltar. A complacência com o pecado paralisa o seu crescimento espiritual. Você precisa ter a humildade de confessar, de voltar à cruz e dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida velha. Eu aceito o teu processo, mas eu preciso da tua força para abandonar o que me afasta de ti. Quando você toma essa decisão,
o processo deixa de ser um peso e passa a ser uma ponte. Você começa a entender que a disciplina de Deus é a prova máxima do amor dele por você. O livro de Hebreus diz que Deus corrige a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita por filho. A correção de Deus não é para te humilhar, é para te alinhar. O fogo não é para te queimar, é para te purificar. Não desista no meio do processo. Não jogue tudo para o alto porque está doendo. A dor que você está sentindo hoje é a força que você vai usar amanhã para sustentar a bênção que Deus vai colocar nas suas mãos. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir no tempo dele, do jeito dele, e depois que o seu caráter estiver do tamanho do seu chamado. Vamos falar com Deus agora? Se você tem um pedido específico de oração, coloque ele aqui nos comentários. Se você está intercedendo por alguém, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos orar e o Espírito Santo vai derramar sobre você a força necessária para suportar o processo e a coragem para abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença nesse momento, reconhecendo a Tua soberania e a Tua sabedoria perfeita. Pai, nós confessamos que muitas vezes somos rebeldes. Nós queremos as Tuas bênçãos, mas fugimos da Tua disciplina. Queremos a terra prometida, mas reclamamos do deserto. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que confundimos o Teu processo de amor com punição. Perdoa-nos por murmurar quando o Senhor estava, na verdade, nos protegendo de nós mesmos. Espírito Santo, eu oro agora por cada pessoa que está me ouvindo e que está passando por um processo doloroso. Eu oro por aqueles que estão no casulo, no escuro, sentindo a pressão de todos os lados. Por aqueles que estão na prisão da injustiça, como José esteve, sem entender o porquê de tanta luta. Pai, dá a eles a visão espiritual para enxergar que o Senhor está no controle, que eles possam entender que a demora não é esquecimento, mas é preparação. Eu peço que o Teu Espírito traga convicção de pecado aos nossos corações. Dá-nos a coragem para abandonar as velhas práticas, as velhas amizades e os velhos hábitos que têm travado o nosso crescimento. Arranca de nós tudo aquilo que não Te agrada. Nós queremos uma nova mentalidade, Senhor. Queremos ser forjados no Teu fogo. Nós entregamos no Teu altar os nossos pecados ocultos, as nossas falhas de caráter e a nossa soberba. Purifica-nos e faz de nós vasos de honra, preparados para toda boa obra. Eu entrego cada um desses pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários. Cada situação, cada nome, cada crise financeira, cada luta no casamento, cada batalha contra o pecado. Pai, atende cada um desses pedidos de oração segundo a Tua vontade. Dá sabedoria para que cada irmão e cada irmã consigam soltar e abrir mão daquilo que não provém do Senhor para a vida deles. Nós declaramos que aceitamos o Teu processo. Declaramos que confiamos no Teu tempo. Sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que essa nova semana seja uma semana de alinhamento, de cura e de transformação profunda nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém e amém. Se você não escreveu no início, escreva agora nos comentários. Eu aceito o processo de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por uma luta, alguém que talvez esteja quase desistindo. Essa palavra pode trazer luz e esperança para muita gente. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e colar o link lá nos grupos que você participa. Deus abençoe o seu dia, a sua vida e a sua semana. Meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, ó Deus, com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão,
de respeito e de temor. Te agradecemos pela tua bendita palavra. A tua palavra sempre traz vida nova aos corações cansados. Ela nos acorda do nosso sono espiritual. Ela nos direciona de volta para o teu caminho seguro. Pai, nós reconhecemos que somos muito fracos diante das tentações. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós confessamos a ti os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Perdoa cada erro que cometemos. Nós sabemos que o pecado nos afasta da tua presença. Ó Deus, mas cremos que tu és um Deus de bondade e de amor. Muitas vezes nós sentimos um vazio enorme e um cansaço profundo na alma. E isso acontece porque nós tentamos caminhar sozinhos, usando a nossa própria força falha. Mas hoje nós tomamos a decisão firme de voltar para ti. Nós voltamos para o lugar seguro de onde nunca deveríamos ter saído. Voltamos para a tua presença acolhedora. Senhor, nós colocamos a nossa vida e o nosso futuro em tuas mãos. Depositamos a nossa confiança apenas em ti. Nos levanta com graça todas as vezes em que tropeçarmos. Nos cura e nos restaura para a tua glória. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que estão ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece as dores ocultas que eles carregam no peito. O Senhor sabe os medos que paralisam o coração e a mente deles. Vá, Senhor, ao encontro dessa pessoa que está precisando da tua presença. Usa a tua misericórdia infinita para transformar essa realidade triste e amargurada dela. Trabalha de forma sobrenatural na família dessa pessoa agora. Restaura essa casa, restaura esses relacionamentos. Derrama a tua paz verdadeira para que esse ambiente conturbado seja totalmente transformado. Que toda culpa mentirosa, que todo medo desapareçam agora. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso te agradecemos. Amém. Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38, está escrito: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu quero ler também Apocalipse, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Você já sentiu um tipo de sede que nenhuma bebida conseguia matar? Sabe aquela vontade que fica lá no fundo, que você não consegue descrever? Um vazio no peito que não tinha nome, mas que doía. Uma inquietação que vinha à noite, quando tudo já estava quieto e você ficava olhando para o teto sem saber bem o que você estava procurando. Essa sede existe dentro de cada ser humano. E ela não é fraqueza, ela é um sinal. Um aviso de que nós fomos criados para algo maior do que tudo que esse mundo aqui pode nos oferecer. Hoje eu quero mergulhar nas Escrituras com você e nós vamos descobrir juntos que essa sede tem um nome e tem um endereço. A boa notícia é: a fonte está aberta, a água é gratuita e basta chegar e beber. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós alcançamos milhares de pessoas. Se inscreva no canal se você está chegando por aqui hoje e ative as notificações. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos todos os dias. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente.
Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários. E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você escreva uma frase. Escreva assim, olha, Senhor, sacia a minha sede. Amém? Escreva isso pela fé. Irmãos, quando Jesus disse essas palavras que eu li em João 7, ele estava no meio de uma celebração enorme. Era a festa dos tabernáculos, uma das mais importantes do calendário judeu. Havia música, luzes, rituais e multidão por todos os lados. Mas em meio a toda aquela agitação, Jesus levantou a voz e disse algo que parou o coração das pessoas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Perceba uma coisa aqui. Ele não esperou fazer silêncio para falar. Ele proclamou no meio da confusão. Porque é exatamente assim que a vida funciona. Repleta de distrações e ruídos. Nós estamos tomados pelas distrações, não é verdade? E mesmo assim, Deus continua gritando, venha a mim. Muitas vezes a gente participa dos eventos, aparece sorrindo nas fotos, nos stories, a gente canta nas reuniões, mas por dentro nós estamos secos. E Jesus conhece essa realidade. E é para essa pessoa, para você, que esse convite ressoa. Antes da cena da festa, Jesus já havia feito uma oferta parecida para alguém muito diferente da multidão. Era uma mulher samaritana, de um povo que os judeus desprezavam. Ela foi buscar água no poço de Jacó, sozinha, ao meio-dia, o horário mais quente do dia. Essa passagem está registrada em João, no capítulo 4. Depois você lê ela completa. Por que aquela mulher escolheu aquele horário tão inapropriado, no momento em que o sol estava mais quente? Provavelmente para evitar as outras pessoas. Havia algo na trajetória dela, na vida dela, que a envergonhava. Ela teve 5 relacionamentos no passado. E o homem com quem ela convivia não era seu marido. Aquela mulher carregava um peso enorme na sua alma. E foi justamente para essa mulher, cansada, envergonhada, sedenta por dentro, que Jesus disse, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus não chegou até ela por coincidência. O texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Ele atravessou uma região inteira porque havia uma ferida que só ele sabia curar. E ele não trouxe julgamento e nem um sermão. Ele trouxe água viva. Que coisa extraordinária! O mesmo Senhor que parou uma festa inteira para gritar, parou numa tarde abrasadora só para conversar com uma única mulher. Você nunca é pequeno demais, pequena demais para ser enxergado por Ele. E repara nessa promessa impressionante. Jesus não disse apenas que você vai beber e saciar a sua necessidade. Ele declarou que, do interior de quem crê, fluirão rios de água viva. Rios, não um copo d'água, não um balde, mas rios. E isso revela que, quando você se aproxima de Jesus, quando você se aproxima de Cristo com a sua carência, Ele não te transforma apenas em alguém satisfeito. Ele te transforma em uma fonte para as pessoas que estão ao seu redor. O Espírito Santo que habita em nós,
é esse manancial. Ele não foi derramado só para o nosso conforto pessoal, mas ele também foi derramado para que nós possamos alcançar aqueles que estão secos à nossa volta. Em Ezequiel 47, o profeta contempla uma visão de um rio que brotava do templo de Deus. Primeiro, o rio estava na altura dos tornozelos, depois chegou aos joelhos, depois à cintura. Por fim, era um curso de água que não dava para atravessar a pé. Assim funciona a vida no Espírito. Ela começa pequena, vai crescendo e onde esse manancial chega, tudo revive. Apocalipse é o último livro da Bíblia, o capítulo final, quase o versículo conclusivo. E ali, quando tudo está por terminar, o Espírito e a noiva representa a igreja, eles dizem juntos, vem. Logo em seguida, o chamado se abre para cada ser humano. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. De graça, sem pagar nada, sem merecer, sem precisar chegar com tudo arrumado. A única condição é ter desejo e querer. Quem quiser é a única exigência. O escritor C.S. Lewis observou que a alma humana carrega um anseio que nenhuma experiência terrena consegue satisfazer. Esse desejo insatisfeito é o sinal de que nós fomos moldados para outro mundo, para outra dimensão, para uma fonte que não seca jamais. Nós não somos desse mundo. E é interessante, irmãos, que a Bíblia começa com o rio do Éden, lá no Gênesis, e ela encerra com o rio da vida, em Apocalipse. Do princípio ao fim, Deus sempre quis nos saciar. Essa é a grande história da redenção. Talvez você esteja chegando aqui hoje, talvez você tenha clicado aqui nesse vídeo com uma carência que você nem consegue nomear, você não consegue descrever. Uma dor que não passa, uma solidão que permanece mesmo quando você está ali cercado de pessoas. Um cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Talvez você já tenha passado por algo semelhante. Jesus conhece essa condição. Ele não está pedindo para você fingir que está bem. Ele apenas está te dizendo, vem, bebe de graça. A mulher samaritana foi ao poço e voltou transformada. Tão mudada que correu para chamar a cidade toda. Aquela que antes fugia das pessoas, agora estava misturada com a multidão. Ela virou uma testemunha. A que vivia na vergonha se tornou mensageira de alegria. É isso que a água viva provoca em nós, irmãos. Ela não apenas mata a nossa sede, ela muda completamente a direção da nossa existência. Não espere sentir que merece para você se aproximar de Jesus. Não aguarde ter tudo resolvido. A fonte está aberta, ela continua aberta. O Espírito diz, vem. A igreja ecoa, vem. E agora você pode responder, eu estou indo, Senhor. Eu estou sedento, sedenta. Me dá essa água. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu. Se você está orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé, Senhor, sacia a minha sede. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de graça e misericórdia, nós viemos até o Senhor hoje, não porque somos perfeitos, mas porque cremos que o Senhor pode saciar a nossa sede espiritual e pode suprir as nossas necessidades materiais e emocionais. Nós precisamos da Tua paz. Queremos sentir a Tua presença de um jeito real e concreto. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui nesse momento orando junto comigo. O Senhor vê cada lágrima que foi derramada em silêncio durante essa semana. O Senhor sabe de cada temor, de cada anseio,
dessa pessoa que acordou no meio da madrugada com esse aperto no peito. O Senhor conhece os relacionamentos que estão abalados, os sonhos que pareceram morrer e as situações que parecem não ter saída. E mesmo diante de tudo isso, o Senhor nos diz: vem, com os braços abertos e nos acolhendo com a tua graça abundante. Senhor meu Deus, eu te apresento cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários desse vídeo. Tem pessoas aqui, Pai, que pedem a cura e a restauração no corpo. E nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Deus, contempla essa pessoa que está aqui implorando para que a sua família seja reconciliada, para que o seu casamento seja restaurado. Tira toda a mágoa, todo o ressentimento e derrama a tua cura sobre esse relacionamento. Para aqueles que buscam por provisão, por uma porta de emprego, por um recomeço na sua vida profissional, abre as portas, Senhor. E para aqueles que estão lutando contra os vícios, aqueles que estão aprisionados por algum hábito destrutivo, quebra essa corrente maligna e conceda a tua libertação. Vem agora com o teu Espírito sobre cada vida que está me ouvindo. Que onde havia aridez, que brote a esperança. Que onde reinava a escuridão, que o Senhor entre com a tua claridade. Que onde o desânimo tomou conta, conceda coragem, Deus. Perdoa os nossos erros, Pai. Às vezes que tentamos saciar a nossa carência em lugares que não podiam nos suprir, em relacionamentos que nos machucavam, em distrações que nos entorpeciam, no orgulho que nos afastava de Ti. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, mas sabemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar. Renova hoje o desejo de buscar a Ti. Que a oração não seja reservada só para os momentos de crise, mas que ela seja cultivada também nos dias de alegria. Que o Teu nome seja exaltado no deserto ou na abundância. Nós somos gratos por Jesus, que veio ao poço do nosso esgotamento e nos ofereceu algo que nunca acaba. Somos gratos pelo Espírito Santo, que habita em nós como um manancial de vida. Somos gratos porque a Tua promessa é verdadeira. Aqueles que vierem a Ti jamais serão rejeitados. Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra se levante desse momento aqui mais plena do que ela chegou, com um brilho diferente no olhar, com uma esperança renovada no peito, com o Teu nome na boca para contar para alguém que também está ressecado por dentro. É no nome de Jesus, o único que possui a água da vida, que nós oramos. E por isso, desde já, Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não fique esperando o momento perfeito para se aproximar de Deus. Vá até Ele do jeito que você está. A hora é agora. A fonte está disponível para você e o Espírito Santo está te chamando. Você tem sede e Ele tem como saciar a sua sede. Levanta, vá até Jesus e beba da água da vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu sempre falo isso aqui. Sabe por quê? Porque um dia a palavra de Deus chegou até mim e ela mudou a minha vida, ela transformou a minha vida. Então ela pode mudar também a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a ti, Senhor,
cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações, transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura. Que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, Ele ouve, Ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que Ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6,
o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da Eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente
o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a Tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós Te louvamos,
não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso?
Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra, prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também.
você que está me ouvindo aí, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas
preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos
naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele
estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele não se cansa, ele não esquece de ninguém e ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda. Mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados
e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor.
faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória, que o Senhor restaure essa família, não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.